Olá, futuro magistrado, futura magistrada, seja muito bem-vindo à nossa revisão. Meu nome é Yasmin Duarte, eu sou juíza federal aprovada no último concurso do TRF4, fiquei em primeiro lugar e aqui falarei com vocês sobre direito empresarial. Então, essa que é a nossa semana de revisão dentro da Escola da Júris, voltada para o ENAM. Vamos tratar de vários tópicos aqui do direito empresarial, focando em resolver questões, focando em preparar você para essa prova que se aproxima, dando aqui os últimos retoques, aqueles últimos momentos, as últimas dicas da sua preparação. Então, eu vou iniciar a projeção dos nossos slides. Agradeço a vocês desde já pela companhia e nós vamos então tratar de direito empresarial, essa matéria que eu sei que muitos dos senhores têm grandes ressalvas, mas que é super importante para o ENAM. Afinal de contas, são seis questões de empresarial que podem te deixar mais perto da sua tão sonhada habilitação, da sua aprovação nessa etapa preliminar. Então, o que nós, aqui deixei um breve currículo, fico à disposição dos senhores, se tiverem qualquer dúvida, também pelo meu Instagram, @yasminduarteprof. E aqui, pessoal, o que nós fazemos no curso, no Resolve Júris, é uma análise estatística das últimas provas da FGV, não apenas do ENAM em si, mas também das provas de magistratura e das provas de cargos superiores, né, de cargos que exigem um ensino superior em direito. Porque a Fundação Getúlio Vargas é uma banca que vem adotando aqui alguns temas com maior frequência, tem predileção por alguns desses temas. E aqui no Resolve Júris, nós realizamos então essa análise estatística para que possamos direcionar a nossa revisão para aqueles assuntos que são de fato mais relevantes, aqueles assuntos que são ali melhores, mais abordados pela banca, tá? E aqui eu deixei para vocês, então, levantamento desde 2013, 21 até 24, depois as provas da magistratura de 2025, feitas pela FGV, já tivemos aqui 2, 4, 6, 7 provas da FGV em magistratura este ano, então temos bastante material aqui para analisar, a banca vai mostrando alguns padrões de repetição, e é isso que então nós tentamos aqui focar. Fizemos também análise de todas as edições do ENAM, né, de todas as questões, e nas aulas do curso extensivo, então, vamos resolvendo essas questões. Aqui, na nossa revisão de véspera, vou focar em alguns temas aqui, que a banca dá mais ênfase nesses temas, tá bem? Deixei aqui também o edital para você dar aquela última olhadinha, ver aqui qual o ponto que eventualmente está precisando de uma revisãozinha na lei seca, que também é muito importante nessas vésperas de prova. Vamos então dar início à nossa aula propriamente dita. O primeiro tema de que vamos tratar aqui é título de crédito, um tema que a FGV cobra bastante, cobra desde títulos menos frequentes até os mais comuns, e recentemente voltou a cobrar um tema que estava um pouquinho esquecido, que é o cheque. Nós tivemos uma questão do TJSC deste ano de 2025, no qual a FGV cobrou noções aqui sobre cheque, esse título de crédito tão importante que, embora na prática já esteja ali em segundo plano, mas na teoria que ainda temos uma lei do cheque muito cobrada em provas, e por isso nós vamos começar a nossa revisão tratando então dessa questão. A FGV nos diz o seguinte, que nós temos um supermercado Madagascar Limitada e essa empresa emitiu um cheque pagável na Praça de Laguna, que é a mesma praça de emissão. Já vamos ver que quando nós falamos de cheque, é muito importante que a gente preste atenção na praça desse cheque, tá? O beneficiário desse cheque, Hortifruti Ponteio, endossou o cheque para a Rosa. Veja que essa questão vai nos permitir uma grande revisão aqui, porque temos vários conceitos importantes. A emissão do cheque ocorreu em 12 de novembro de 24 e ele foi endossado em 4 de janeiro. Nesse mesmo dia 4 de janeiro, foi apresentado ao banco, ao sacado, mas foi devolvido. E aí a questão nos pede como que pode ocorrer a cobrança desse cheque pelo endossatário em face do emitente. Calma, nós vamos agora rever esses conceitos que talvez estejam um pouco apagados aí na sua mente. O cheque é, primeiro de tudo, né? Você sabe que é um título de crédito à vista, embora exista o costume de pós-datar cheques, de colocar que ele deverá ser apresentado apenas em uma data no futuro, ele é um título de crédito à vista. Lembre-se que se essa apresentação, se ele for pós-datado e essa apresentação ocorrer antes, é passível ali de reparação
se ocorrer essa apresentação anterior, porque apesar de o crédito ser um cheque à vista, nós temos aqui um costume dos cheques pós-datados, um costume comercial, tá? E aí ele representa uma ordem de pagamento contra um banco, tá? Nós temos a figura do emitente, que é chamado de sacador. O emitente é aquela pessoa que emite o cheque. Então, se eu vou entregar um cheque para pagar algo a você, eu sou a emitente. Eu assino esse cheque, preencho ali o valor e lhe entrego essa cártula. E aí, por meio dessa autorização feita pelo emitente, feita pelo sacador, nós vamos ter a autorização para que uma instituição financeira, para que um banco que figura ali como sacado, pague uma quantia ao beneficiário, e esse beneficiário é chamado de tomador. Então, no nosso exemplo ali, nós temos o seguinte cenário: nós temos a figura do sacador, que é o supermercado Madagascar, é aquele que fez a emissão desse cheque. Temos a figura do sacado, que é o banco. Ali o banco não apareceu, o nome do banco no exercício, e não é relevante, né? Basta saber que o sacado no cheque vai ser a instituição financeira. E temos o tomador, que é o beneficiário, é aquela pessoa que deve receber o dinheiro que aquele cheque está representando. O cheque é regulado por uma lei especial aqui e ele vai circular por meio do endosso. O endosso, pessoal, então é a forma, né, pelo qual esse título irá circular, ele vai transferir ali aquele crédito para outra pessoa, vai mudar ali o tomador, e o endosso precisa ser feito no próprio cheque. No verso do cheque, então, é lançado o endosso, que pode ser ali um endosso em branco ou em preto. O em branco é aquele que não especifica para quem se está endossando, e o em preto está ali especificando para quem que foi realizado, então, aquele endosso. E o artigo 21 da Lei do Cheque nos diz que, salvo estipulação em contrário, o endossante vai garantir o pagamento daquele cheque, certo? Então, com essas noções preliminares, nós vamos partir para os prazos que estão delimitados na lei de cheque. Nós temos, primeiramente, o chamado prazo de apresentação. Lembre-se que o cheque é um título à vista. Esse prazo de apresentação nada mais é do que o prazo que a pessoa possui, que o beneficiário possui, para apresentar esse cheque ao banco para requerer, então, o saque ou o depósito daquele valor. Então, esse prazo de apresentação são os dias ali que o beneficiário poderá comparecer à instituição financeira e entregar aquele título. Estes prazos funcionam da seguinte forma: se for emitido na mesma praça, o prazo vai ser de 30 dias. Não precisa ser um prazo muito longo, porque há apenas aquele prazo para a pessoa ir ali ao banco. Mas se for emitido em praças diferentes, a lei de cheque entende que aí era necessário um prazo maior, um prazo de 60 dias, e esse prazo sempre vai ser contado da data de emissão, tá bem, pessoal? Então, aquela data ali que vai no cheque, no campo ali que tem para preenchimento do cheque. A partir desse preenchimento, então, nós temos 30 dias se for emitido na mesma praça, 60 dias se for emitido em uma praça diferente. Esse é apenas o prazo para que esse cheque seja levado até a instituição financeira e que seja solicitado, então, o crédito daquele valor que a cártula representa. Além desse prazo de apresentação, a lei do cheque nos prevê um prazo para a ação de execução. Então, se esse cheque for, como aconteceu ali no nosso exemplo, apresentado ao banco e for constatado que nós não temos fundos ali, né, que aquele cheque então não poderia ser compensado por ausência de fundos, aí abre a faculdade de execução desse cheque. E, para tanto, nós vamos ter um prazo de 6 meses. Esse prazo de 6 meses vai ser contado a partir do prazo de expiração, a partir da expiração do prazo de apresentação. Então, veja como é importante eu entender primeiro esse prazo de apresentação, identificar sempre no enunciado, então, se estamos tratando da mesma praça ou de uma praça diversa. Se for da mesma praça, você sabe que vai contar 30 dias da apresentação e depois 6 meses para a execução. Se forem praças diferentes, 60 dias para a apresentação e depois que acabar os 60, aí sim, 6 meses para a execução. E se não for possível a ação de execução, né? Tudo bem, passou 8 meses ali do fim do prazo de apresentação, então não é mais possível executar aquele cheque, ele não tem mais essa força executiva. Mas de que ação que o credor ali
pode se valer para receber aquele valor que lhe é devido. O artigo 61 da Lei do Cheque nos dá mais uma opção. Nós temos a chamada ação de enriquecimento ou ação de locupletamento ilícito. E essa ação vai ter um prazo de 2 anos. Então, e esses 2 anos vai ser contados a partir do dia em que se consumar a prescrição do prazo da execução. Então, nós temos o seguinte cenário: 30 dias para apresentação, se na mesma praça, ou 60, se em praças diferentes. Terminou o prazo de apresentação, inicia o prazo de 6 meses da execução. Terminou o prazo da execução, inicia o prazo de 2 anos da ação de locupletamento ilícito ou ação de enriquecimento ilícito, ok? Então, nós temos essas três opções aqui, esses três prazos importantes aqui na lei do cheque. Vamos agora verificar as alternativas que a banca colocou e analisar cada uma delas, se está correta, incorreta e onde que estão aqui as incorreções. Então, primeiro, lembrando aqui dos prazos, né? Nós estávamos tratando da mesma praça, então sabemos que temos ali 30 dias para a apresentação, e esses 30 dias começam a contar da emissão. Então, vamos olhar ali, a emissão do cheque aconteceu em 12 de novembro de 2024. Então, meu prazo de apresentação terminou 30 dias depois, terminou ali em dezembro. Apesar disso, o cheque só foi apresentado em 4 de janeiro. Então, o cheque foi apresentado fora do prazo fora ali da apresentação, tá? E agora nós vamos, então, entrar nas alternativas. A primeira nos diz que cabe ação executiva em face do emitente, ainda que o cheque tenha sido apresentado após o decurso do prazo legal, em razão de não ter ainda expirado o prazo prescricional. O que acontece aqui, pessoal? O meu prazo de apresentação já havia expirado. A consequência disso é que meu prazo prescricional começa a contar imediatamente do fim do prazo de apresentação. Então, o prazo prescricional começou a contar lá em dezembro, mas esse prazo é de 6 meses, como vimos. Então, se eu estou tratando aqui de fatos em janeiro, né? Porque aqui nós estamos no dia 4 de janeiro. Então, neste momento, ainda é possível a execução desse cheque. Cabe sim a ação executiva, mesmo que esse cheque tenha sido apresentado após o decurso do prazo legal, certo? Nós vamos ver que essa questão da apresentação a posterior vai ter reflexo na situação do endosso, mas aqui segue sendo possível a cobrança desse cheque, mesmo que expirado aquele prazo de apresentação. Então, a alternativa A, já direto, é o nosso gabarito, é o que está correto. A alternativa B fala o seguinte: o endossatário não poderá ajuizar ação de execução para a cobrança do cheque, nem em face do emitente, nem em face do endossante. Ora, então o endossatário se lascou aqui diante da perda do prazo legal de apresentação. Não, pessoal. Essa perda do prazo legal de apresentação traz sim algumas consequências, mas não interfere no direito ao crédito em si, tá? Então, aqui ele poderá sim, a questão aqui não é a perda do prazo legal de apresentação, isso aqui não tem reflexo, ok? A C nos fala o seguinte: cabe ação executiva em face do emitente e do endossante, ainda que o cheque tenha sido apresentado após o decurso do prazo legal, em razão de não ter ainda expirado o prazo prescricional. Pois bem, cabe sim a ação executiva em face do emitente, mas não cabe a ação executiva em face do endossante. E aí você vai me perguntar, mas por que, Yasmin, que não cabe ação executiva em face do endossante? Ele não está ali no elo? Pois bem, essa é uma das consequências da apresentação ali intempestiva. Como a apresentação do cheque ocorreu após o prazo de apresentação, após o prazo de 30 dias, não é possível aqui que a ação executiva se direcione ao endossante. Nos termos do artigo 47.2 da Lei de Cheque, essa ação executiva vai ser direcionada apenas em face do emitente, ok? A alternativa D nos fala o seguinte, que cabe ação monitória apenas em face do emitente. Pois bem, pessoal, já vimos que não, que cabe ação executiva, muito melhor aqui do que a monitória neste caso. E ainda que não coubesse a ação executiva, caberia a de locupletamento ilícito. Então, que são meios muito mais adequados aqui, tá? E a questão fala ali também que se verificou a prescrição e não se verificou a prescrição para execução, como já vimos. A alternativa E fala que o endossatário poderá ajuizar a ação de execução para a cobrança do cheque, tanto em face do emitente quanto em face do endossante, e já sabemos que aqui está o erro da questão.
E daí fala que houve a apresentação tempestiva a pagamento. Não, pessoal, estávamos tratando de mesma praça, prazo de 30 dias, certo? Então, a alternativa A aqui é o nosso gabarito, e com isso revisamos os principais pontos da lei de cheque. Vamos falar agora de direito societário, que está nos seus pontos 3 e 4 do edital. Sempre que entramos em societário, gosto de fazer aqui uma breve rememoração que nós temos a figura do empresário, sendo este aquele que exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção, para a circulação de bens ou de serviços. Temos a empresa, que é a atividade em si, então a atividade econômica organizada para a circulação ou produção desses bens ou serviços. Temos a figura do empresário individual, que é a pessoa física, a pessoa natural, que exerce, então, essa atividade de empresa, mas não como uma pessoa jurídica, não como uma sociedade empresária, mas sim como a sua própria pessoa física. O empresário individual possui um CNPJ, mas esse CNPJ é apenas para fins de organização tributária e da atividade, não é para dar-lhe uma natureza ali de pessoa jurídica, ok? E temos a sociedade empresária. Esta sim, a pessoa jurídica constituída sob a forma de sociedade, que tem então um objeto social de exploração de uma atividade econômica organizada, lembrando que o sócio da atividade empresária não é empresário, empresário é aquela pessoa que exerce, então, a empresa, ok? E tratando de sociedade, nós temos essa pessoa jurídica de direito privado, que decorre da união de pessoas com finalidade econômica, conforme nos diz o artigo 981 do Código Civil. E aí nós temos duas naturezas de sociedade. Temos a chamada sociedade simples e as sociedades empresárias. A sociedade simples é aquela que explora, então, a atividade econômica, mas sem o elemento de empresa. Por exemplo, uma sociedade uniprofissional, quando nós não verificamos aquela organização ali da produção. Um exemplo clássico são as sociedades de médicos, por exemplo, dois médicos se juntam numa clínica, contratam uma secretária ali para atuar. Isso não é uma sociedade empresária, isso é uma sociedade simples, porque eles estão explorando a sua própria atividade econômica. O exemplo clássico de distinção em relação a uma sociedade empresária seria a figura de um hospital, quando você tem, então, vários médicos, você tem a parte de exames, você tem a parte de internação, você tem contratação de enfermeiros, de auxiliares de enfermagem, de seguranças, de toda uma estrutura, aí sim exercida, que pode ser exercida de forma empresarial, com o chamado elemento de empresa que diz respeito ali a essa maior organização desses meios de produção. E a diferença vai estar, então, no objeto social dessas sociedades, né, nessa exploração da atividade empresarial, só que nós vamos ter, por previsão legal, duas exceções. Sempre que nós tratarmos de uma sociedade por ações, tá? Seja comandita por ações, seja sociedade anônima, se estivermos tratando de sociedade por ações, nós sempre vamos ter uma sociedade empresária. Não existe sociedade simples por ações. E sempre que eu estiver tratando de uma sociedade cooperativa, por outro lado, eu vou ter uma sociedade simples. Não me interessa se essa cooperativa é uma gigante do ramo, se ela detém ali uma boa parte do mercado, se ela tem vários cooperados, se ela contrata serviços auxiliares. A cooperativa, por previsão legal, sempre será simples, ok? Relembrados esses principais pontos, nós vamos entrar aqui numa questão de 2024 da FGV, prova de auditor fiscal, mas que entra num ponto muito interessante, que é a situação do casamento, do entrelaçamento entre o casamento e o direito societário, né? Então, aqui nós temos o exemplo da Vera e do Aquino, que se casaram em 2019 e adotaram, então, o regime da comunhão universal de bens. Lembre-se que a comunhão universal representa, então, aquela grande comunhão, aquela grande partilha dos bens, sejam os bens que eles já possuíam ao casar, quanto todos aqueles que forem adquiridos no casamento, que passam então a ser de ambos. No ano corrente, o casal decidiu constituir uma sociedade do tipo limitada. Então, a Vera e o Aquino queriam abrir uma limitada para explorar alimentos prontos na cidade de Feliz Natal, no Mato Grosso. Considerando-se as disposições legais sobre a sociedade entre cônjuges, é correto afirmar que a Vera e o Aquino podem ou não podem entrar nessa limitada ou abrir essa limitada, pessoal? E aí, sobre essa questão do casamento e as sociedades, o artigo 977 do Código Civil nos diz o seguinte: que faculta-se aos cônjuges contratar sociedade,
Então, a regra é que dois cônjuges podem contratar sociedade entre si, podem abrir uma sociedade juntos, mas seja entre si ou com terceiros. Então, pode tanto a Vera ou Aquino e apenas eles, aliás, a Vera ou a Aquina já vamos dizer que não, mas podem, por exemplo, o João e a Maria e mais alguém, ou apenas o João e Maria. A regra é que cônjuges podem contratar sociedade entre si ou entre si com terceiros. Porém, nós temos duas exceções aqui, nós temos ressalva na parte final do artigo. Se esses cônjuges forem casados no regime da comunhão universal de bens, ou então se forem casados na separação obrigatória de bens, pessoal, aí não pode. Por quê? Ora, a legislação trouxe esses dois regimes aqui justamente ou para a comunhão de todo ou aquele patrimônio, ou então para a separação obrigatória desse patrimônio. Se fosse permitida a contratação de sociedade, haveria ali uma confusão patrimonial e por isso então seria fica inviabilizada a contratação de sociedade entre cônjuges no regime da comunhão universal de bens ou na separação obrigatória. Tá? E aí também, em relação ao empresário casado, sempre importante lembrar o teor do artigo 978 também, que nos diz que esse empresário casado pode, sem necessidade de outorga conjugal, alienar os imóveis que integrem o patrimônio da empresa ou gravá-los de ônus real. O que acontece aqui? Se você é casado no regime da comunhão parcial, por exemplo, para você alienar uma casa que você possua, você vai precisar da chamada outorga conjugal, você vai precisar da assinatura do seu cônjuge autorizando, então, manifestando ciência sobre aquela venda. Se esse empresário for casado, todos aqueles bens que já foram, então, afetos ali ao patrimônio da empresa, que estão ali participando do patrimônio da empresa, vão poder ser livremente alienados sem precisar da outorga conjugal. Isso aqui como uma forma de dinamizar aqui o mercado. E eu deixei para vocês um resuminho aqui que ficou bem elucidativo, falando justamente dessa situação do empresário casado. Então, pode constituir sociedade se essas pessoas forem casadas em comunhão parcial de bens, na separação convencional, que é aquela que se faz com pacto antenupcial, e também no regime da participação final nos aquestos. E agora, não vai poder constituir sociedade entre esses cônjuges se eles forem casados pela comunhão universal de bens ou pela separação obrigatória, justamente porque nós teríamos essa confusão patrimonial ali, tá? Importante lembrar o seguinte: isso não quer dizer que a Vera não pode abrir a limitada. Ela pode abrir. Digamos que a Vera queira virar sócia da Joana. As duas podem abrir uma sociedade limitada. O que não pode acontecer ali no caso do exemplo da Vera e do Aquino, que são casados na comunhão universal, é os dois participarem dessa sociedade. Então, se for a Vera e a Maria, pode. Se for a Vera, o Aquino e a Maria, não pode. Se for a Vera e o Aquino, não pode. Se for o Aquino e a Maria, pode. Tá bem? Então, eles podem contratar sociedades, mas não entre si. E aí vamos ver então as opções. A alternativa A nos diz que poderão livremente constituir a sociedade, já sabemos que não, pela redação legal. A alternativa B nos diz que estão proibidos de constituir a sociedade limitada, seja entre eles ou com terceiros, em razão de serem casados no regime da comunhão universal. E está corretíssimo, já encontramos aqui o nosso gabarito. A alternativa C nos diz que eles poderão constituir a sociedade limitada desde que obtenham autorização judicial prévia. E aqui não é o caso, pessoal, a lei veda, tá? Então não é possível isso aqui. A alternativa D nos diz que, que eles estão proibidos de constituir a sociedade limitada com terceiros, mas podem constituí-la entre eles. Na verdade, é bem o contrário, eles estão proibidos entre eles. Poderão constituir a sociedade limitada desde que seja com terceiros, mas é vedada a constituição somente entre eles. Essa alternativa aqui tem uma redação um pouco dúbia, mas o que ela quer dizer aqui? É que eles não. A questão está nos dizendo o seguinte: poderia constituir a sociedade limitada desde que seja a Vera, o Aquino e um terceiro. E isso não pode, porque eles não podem ter essa participação de ambos ali, ok? Então, nosso gabarito, alternativa B. Vamos revisar aqui uma outra questão da prova de advogado da EPE, que vai nos trazer
tratar sobre exclusão de sócio. Nós vamos ver várias aqui alternativas referentes à exclusão de sócio em sociedades do tipo limitada. Mas antes, eu quero fazer com você uma revisãozinha rápida sobre saída de sócio na sociedade simples e na sociedade limitada, tudo bem? Um tema que às vezes fica meio de ladinho, mas que a FGV veio cobrando em algumas provas recentes e por isso desperta a nossa atenção. Pois bem, lá onde nós temos no Código Civil o regramento da sociedade simples, nós vemos que no artigo 1028 há uma norma sobre a morte do sócio. E aí a regra é que o sócio falecendo, a cota dele deve ser liquidada e paga o valor aos seus herdeiros. Mas aí nós temos algumas exceções na legislação. Essa liquidação da cota do herdeiro do sócio que faleceu não vai ocorrer se o contrato social já tiver previsto esse caso e uma solução diversa, por exemplo, a habilitação dos herdeiros, isso aqui é mais comum em sociedades menores, né, em que esses menores no sentido de com menos sócios, que então esses sócios costumam conhecer as famílias e ali o contrato social poderia prever essa possibilidade de que falecendo o sócio, seus filhos ou seu cônjuge, enfim, ingresse na sociedade. A alternativa B nos fala que os sócios remanescentes decidirem dissolver a sociedade. Então, imagine que quem falece é justamente aquele sócio que tinha a ideia ali, que tocava o negócio, que era o sócio que mais atuava nessa empresa. E aí, os sócios, então, remanescentes, diante do seu falecimento, decidem dissolver a sociedade. Aí não se liquida a cota dele, mas se dissolve toda a sociedade. E também temos outra opção, que é haver um acordo com os herdeiros para substituir aquele sócio falecido. Então, a regra é que com a morte do sócio nós vamos liquidar as suas cotas, mas nós temos exceções previstas na lei, que pode ter, então, cenários diversos. O artigo 1029 nos fala da retirada do sócio, que é o direito de qualquer sócio tem de sair daquela sociedade. Se já não está mais fazendo sentido para ele, ele deseja sair. Se essa sociedade for de prazo indeterminado, que é a regra, a maioria, né, que ali no contrato social nós não temos, então, previsão de uma data de término daquela sociedade, esse sócio pode se retirar a qualquer momento, basta ele dar um aviso prévio de 60 dias. Então, ele avisa: olha, estou saindo daqui 60 dias, porque não quero mais participar. Não precisa ser motivado esse ato. Mas agora, se essa sociedade for de prazo determinado, por exemplo, nós constituímos uma sociedade que tem um prazo específico de duração que ela vai se findar em dezembro do ano que vem. Aí, a saída do sócio só pode ocorrer por justa causa reconhecida judicialmente, porque como há esse prazo determinado, há a expectativa de que a sociedade continue ali naquele prazo. Então, por isso, vai precisar do reconhecimento de uma justa causa e isso vai ocorrer em uma ação judicial. E aí, após o aviso, né, no caso do sócio que avisa que vai se retirar, os demais sócios têm um prazo de 30 dias para decidir se eles querem dissolver aquela sociedade ou não. Então, nós já tratamos da morte do sócio e da retirada do sócio. Agora, nós vamos ver a exclusão do sócio. Exclusão, que, claro, não depende da vontade dele. A exclusão ocorre, né, por meio dos outros sócios querendo remover. E aí, nós temos a possibilidade de exclusão judicial e extrajudicial, tá? O artigo 1030 nos fala que vai ser excluído judicialmente, então, dentro de uma ação judicial, o sócio por falta grave do cumprimento das suas obrigações ou por incapacidade superveniente, aquele sócio que perdeu a capacidade civil depois ali de entrar naquela sociedade. Porém, nós vamos ter hipóteses aqui de exclusão automática, que elas são previstas ali também no Código Civil, que é o sócio declarado falido. Então, se esse sócio foi declarado falido, a consequência automática é a sua exclusão, e também aquele cuja cota tenha sido liquidada ali a pedido dos seus credores. Então, no caso que é a hipótese prevista no parágrafo único do artigo 1026, se os credores ali pessoais, né, daquele sócio exigirem a liquidação das suas cotas na sociedade para o pagamento do crédito com esses credores, aí vai se operar a sua exclusão automática. E aí nós temos o seguinte cenário: se a sociedade se resolve em relação a um sócio, não estou falando aqui só da exclusão, tá? Estou falando da saída, lato sensu, de um sócio. O valor da cota vai ser calculado com base no patrimônio da sociedade, num balanço especial levantado para esse fim, e esse valor vai ser pago em dinheiro no prazo de 90 dias ou o prazo que eles acordarem. E a regra
é que o capital social daquela pessoa jurídica vai ser então reduzido, o capital social daquela sociedade vai ser reduzido para se retirar ali então a cota desse sócio que foi liquidado. Mas aí nós temos a possibilidade também que os demais sócios decidam repor o valor daquela cota e manter o mesmo capital social, tá? Nós temos uma questão, desculpem, importante sobre a manutenção ali da responsabilidade pelas obrigações sociais desse sócio que se retirou por qualquer motivo. Então, a retirada, a exclusão ou a morte do sócio, nos diz o artigo 1032 do Código Civil, não o exime e também não exime aos herdeiros da responsabilidade pelas obrigações sociais anteriores até 2 anos após a verbada resolução da sociedade. E também, nos casos de retirada ou de exclusão, não exime das obrigações posteriores enquanto não se requerer a averbação. Tá? Então, esse artigo 1032 já foi cobrado esse ano pela FGV em prova, então, é um artigo importante para você levar também para o seu Enem. E aí, pessoal, isso tudo que nós falamos para a sociedade simples. Então, na sociedade simples, nós temos essas regras da exclusão judicial e extrajudicial do sócio. E aí você vai me perguntar, tudo bem, Yasmin, mas a questão estava falando de limitada. E aí eu lembro a você que o artigo 1053 nos diz o seguinte, que a sociedade limitada nas omissões do Código Civil vai ser regida pelas normas que se aplicam à sociedade simples. E aí faculta que os contratantes dessa sociedade limitada prevejam a regência supletiva pelas normas das sociedades anônimas. Então, é possível que lá no contrato social dessa limitada, os seus sócios digam: nós não vamos optar pela regência da sociedade simples, conforme o artigo 1053, mas nós preferimos a regência pelas normas da sociedade anônima. Então, isso é possível, mas precisa ser convencionado. Se o contrato social nada disser, aí nós vamos aplicar a regra da regência pelas normas da sociedade simples naquilo que houver omissão do código, tá? E aí, quando nós estamos falando de limitada, será que nós temos alguma previsão específica sobre a exclusão do sócio da limitada? E a resposta é sim. Nós temos o artigo 1085, mas perceba que esse artigo também faz referência ao artigo 1030, que trata lá das hipóteses de exclusão judicial e extrajudicial do sócio na sociedade simples. Então, para as limitadas, o artigo 1085 nos diz o seguinte: quando a maioria dos sócios, representativa de mais da metade do capital social, entender que um ou mais sócios estão pondo em risco a continuidade da empresa em virtude de atos de inegável gravidade, poderá excluí-los da sociedade mediante a alteração do contrato social. Então, para a sociedade limitada, nós temos mais essa hipótese aqui, tá? E perceba que nós não estamos falando de exclusão judicial, mas nós estamos falando de uma deliberação da maioria desses sócios, que representem, então, mais da metade do capital social. Daí eles vão verificar que estamos diante de um ato de inegável gravidade e esses sócios podem excluí-lo da sociedade. Mas aí, qual que é o requisito? Que se esteja previsto no contrato social a possibilidade de exclusão por justa causa. Tudo bem? E aí, então, feita essa revisão, nós vamos enfrentar aqui as nossas alternativas. A primeira nos diz o seguinte: o sócio minoritário pode ser excluído extrajudicialmente por deliberação representativa de mais da metade do capital social. E até aqui está correto. Isso aqui nós acabamos de ver específico da limitada no 1085. Mas aí, qual que vem o erro aqui? Sem necessidade de previsão de justa causa, se o contrato tiver cláusula de regência supletiva pelas normas da sociedade anônima. Nós estamos tratando aqui, então, da exclusão extrajudicial das sociedades limitadas, e aí, essa exclusão extrajudicial pode ocorrer desde que eu tenha o contrato o social com a previsão de exclusão por justa causa. E aí, pessoal, não é caso aqui de regência supletiva pelas normas da sociedade anônima, porque essa regência supletiva, seja pela sociedade simples ou pela sociedade anônima, só vai ocorrer em relação àqueles assuntos que não forem expressamente regulamentados para as limitadas. E aqui nós estamos diante de um assunto que foi regulamentado expressamente para a limitada. Tanto é que nós temos esse artigo 1085 que eu acabei de ler com vocês, tá? Então, nós temos como requisitos a maioria dos sócios, representando mais da metade do capital social, estar ali um ato que coloque em risco a continuidade da empresa, um ato de inegável gravidade e também a previsão no contrato social de possibilidade de exclusão por justa causa, certo? Então, por isso, esse primeiro item está errado.
Vamos lá, outro item que nos fala o seguinte: a exclusão do sócio que teve a sua falência decretada se dá por via judicial, através da ação de dissolução parcial ou por deliberação dos sócios, ao contrato da exclusão do sócio remissio, que é extrajudicial. Primeiro ponto, exclusão do sócio remissio, aquele sócio que não integralizou o seu capital social. Essa exclusão é, de fato, extrajudicial, então o final da questão está correto. Qual que é o problema da questão? Que a exclusão do sócio que teve a sua falência decretada é uma daquelas hipóteses de exclusão automática. Com a decretação da falência desse sócio, ele já é excluído, então, da sociedade limitada que ele integra. Não há necessidade dessa ação de dissolução parcial, tudo bem? Porque a expressão que o Código Civil utiliza é: será de pleno direito excluído da sociedade o sócio declarado falido. Então, por isso, se nota que nós não precisamos da ação judicial. Outro item nos fala o seguinte: a liquidação integral da cota do sócio para o pagamento a credor particular implica na sua exclusão de pleno direito da sociedade. A seu turno, a exclusão de sócio por incapacidade superveniente depende da propositura da ação de dissolução parcial. E esse item, pessoal, está corretíssimo. Isso aqui está previsto no artigo 1030, essa questão da liquidação integral da cota ali para pagamento de credor particular está previsto no artigo 1026, e aí, conjugando esses dois artigos, nós vemos que esse item está correto. O último item fala que não é possível aos sócios minoritários excluir judicialmente um sócio majoritário em razão de falta grave no cumprimento das suas obrigações, devendo ser requerida a dissolução da sociedade por impossibilidade de preenchimento de seu fim. Esse item aqui pegou muita gente na prova, pessoal, mas a lei não traz essa delimitação, tá? Porque aquele sócio que vai ser excluído não vai ter ali a sua porcentagem do capital social considerada na votação, e é possível sim que se exclua um sócio majoritário, nós não temos essa restrição na legislação, ok? Então, apenas o terceiro item ali, o primeiro que está aqui no seu slide, é o correto, os demais estão todos incorretos. Vamos entrar agora num dos temas preferidos da FGV, vamos tratar de alguns pontos de recuperação judicial e falência. Vamos começar com uma questão da prova do MPRJ, do promotor de justiça, que nos fala do caso da Sociedade Empresária Construtora e Incorporadora Estrela de São João S.A. Perceba que nós estamos tratando, então, de uma sociedade por ações, de uma sociedade anônima, que requereu a sua recuperação judicial. Daí foi deferido o processamento da recuperação e ela requereu a admissão de mais 3 sociedades anônimas por meio da chamada consolidação processual. E aí nós vamos precisar fazer uma pausazinha aqui e rever esse instituto da consolidação para que nós possamos seguir adiante. Vamos revisar aqui 2 institutos muito importantes: a consolidação processual e a substancial. Consolidação processual diz respeito à possibilidade de que 2 ou mais empresas em crise que estejam integrando o mesmo grupo econômico ajuizem ali a recuperação judicial em litisconsórcio. Então, são 2 empresas, 3 empresas, 5 empresas do mesmo grupo econômico que vão ali funcionar na recuperação judicial em litisconsórcio. Mas nós vamos ter alguns requisitos ali da legislação, tá? Nós temos ali um capítulo da Lei 11.101 destinada a trazer a regulamentação desse instituto, e cada um desses devedores vai apresentar individualmente a documentação ali exigida para instruir o pedido de recuperação judicial. A documentação de cada empresa vai ser analisada separadamente. Mas qual que vai ser a grande questão ali? Que os atos processuais vão ser coordenados, mas essa coordenação vai assegurar a independência dos vetores dos seus ativos e dos seus passivos. Na consolidação processual, para você não esquecer, a ideia é mais ou menos o seguinte: nós temos um grupo econômico, então nós temos ali 3 ou 4 pessoas jurídicas do mesmo grupo econômico. O grupo econômico, na verdade, está em crise. Não adianta, às vezes, eu me ocupar apenas com uma dessas sociedades anônimas para a recuperação judicial. Eu preciso de que o grupo todo alinhe as suas condutas, alinhe os seus planejamentos para que possa se soerguer. E aí, por isso, nós vamos ter essa atuação conjunta, essa possibilidade ali de que os atos processuais sejam coordenados, mas nós vamos ter cada ativo, cada passivo separado, porque afinal de contas nós estamos tratando de empresas distintas. Aí, um passinho além é a consolidação substancial. A consolidação substancial é uma medida excepcional, e aí
quando eu estiver diante de consolidação substancial, eu afasto a autonomia de cada integrante. Eu não vejo mais esses integrantes como autônomos, como independentes, tá? E a consolidação substancial, ela vai ocorrer quando eu verificar que integrantes do mesmo grupo econômico que já estejam na consolidação processual tenham ali uma confusão dos seus ativos e dos seus passivos. E essa confusão vai ser demonstrada por pelo menos dois requisitos previstos na legislação. A legislação nos fala que são requisitos aqui. Eu vou precisar de pelo menos 2 dos 4 que são previstos na lei, tá? Existência de garantias cruzadas, então uma funcionando como garantia para outra. Relação de controle ou de dependência entre essas empresas. Identidade total ou parcial do quadro societário, algo muito comum, né? Os mesmos sócios estão integrando ali várias delas. E atuação conjunta no mercado entre os postulantes. E aí, pessoal, se eu tiver a consolidação substancial, o efeito dela vai ser que tudo vai ser tratado como se pertencesse a um único devedor. Enquanto na consolidação processual eu resguardo a independência, eu só me preocupo com a coordenação dos atos processuais, na consolidação substancial eu jogo tudo no mesmo bolo e trato como se fosse um devedor só, ok? E aí, nós temos esse artigo 69G, muito importante, que nos fala que os devedores que atendam aos requisitos previstos na lei e que estejam integram o grupo sob controle societário comum, poderão requerer a recuperação judicial sob consolidação processual. Então, percebam que esse pedido da consolidação processual pode partir dos próprios devedores ali. E só que o requisito é o sob controle societário comum. Então, para a consolidação processual, necessariamente esse grupo econômico precisa ter um controle societário comum, ok? E aí, vamos tratar aqui também de alguns conceitos que estão na lei das SAs. E aí, nós temos lá no artigo 243 a previsão das chamadas sociedades coligadas. Coligadas são aquelas sociedades no qual nós temos uma investidora com influência significativa. Por outro lado, controlada é a sociedade na qual a controladora é titular dos direitos do sócio, que lhe assegura, então, preponderância nas deliberações sociais e a possibilidade de eleger a maioria dos administradores. E aí nós também temos o caso de presumida influência significativa, que acontece quando a investidora for titular de 20% ou mais dos votos conferidos pelo capital social da investida, sem controlá-la. Esses conceitos aqui parecem muito abstratos, mas já vamos colocar na questão de forma mais prática, tá? Então, vamos ler a questão agora, já tenho esses esclarecimentos. Nós tínhamos a Sociedade Construtora São João, que fez o seu pedido de recuperação judicial, foi deferido, e aí ela veio e colocou mais 3 sociedades anônimas que ela entende que deveriam ali passar, então, por esse processo de soerguimento em conjunto na consolidação processual. Vamos analisar detalhadamente essas sociedades agora. A primeira é controlada pela Monerá Participação. Então, nós temos uma dessas companhias que está sob o controle da Monerá. Nas demais sociedades, a Monerá, que é a controladora daquela controlada, tem participação de 25% no capital com direito a voto, sem haver relação de controle. Então, veja, você não precisava saber ali essa questão da influência significativa necessariamente, porque a própria questão te diz que a Monerá não tem relação de controle com as demais. E aí, todas elas nós temos interconexão entre ativos e passivos e atuação conjunta no mercado, mas o que a questão está nos deixando claro aqui é que elas não estão sob o mesmo controle societário, ok? Aí o representante do MP precisa opinar ali sobre esse pedido, ele vai se posicionar no sentido de que, aí eu coloquei sobre verdadeiro e falso aqui, tá? É possível o deferimento do pedido da requerente, haja vista que a Lei das Sociedades por Ações foi alterada pela Lei 14.112 para permitir o pedido de recuperação judicial em consolidação quando ficar com influência significativa de uma sociedade investidora em outra e a existência de grupo econômico entre elas. Pessoal, essa alternativa aqui é falsa. A consolidação processual, conforme nós vimos lá na Lei 11.101, que sim foi alterada, mas ainda nos diz que nós precisamos do controle societário comum. Sem esse controle societário comum, eu não tenho consolidação processual. Pense, tem que ter a mesma sociedade ali mandando e todo mundo precisamos ter esse controle societário em comum dessas pessoas jurídicas que vão pleitear, então, a consolidação processual, ok? O outro item diz assim:
é descabido o deferimento do pedido da requerente por não ser autorizada a consolidação processual de sociedades que não integrem um grupo sob controle societário comum, não sendo a influência significativa presumida um indicativo de controle societário. E aí, verdadeiro. Influência significativa não indica controle societário. Influência significativa, por previsão legal, é essa aqui que é presumida quando a investidora for titular de mais de 20% dos votos conferidos pelo capital da investida sem controlá-la. Então, percebam que a influência significativa é justamente isso, é não controlar uma sociedade ali, não indica controle societário, ok? Então, aqui temos, era uma questão de 5 alternativas, mas eu adaptei dessa forma para ficar mais dinâmica aqui para a nossa aula. Vamos trocar de tema, mas ainda falando de falência, vamos tratar agora da chamada autofalência, questão deste ano da prova do TJ Tocantins, que nos pedia, então, alguns requisitos do pedido de autofalência. Mas, bem, é possível a autofalência? Eu te digo que sim. Autofalência nada mais é do que o pedido de falência que é formulado pelo próprio empresário ou pela própria sociedade empresária. Não é requerido por terceiros, mas ele próprio reconhece que não tem condições ali de pagar as suas dívidas e requer a falência. Esse pedido está previsto no artigo 105 da Lei 11.101, e nós temos lá, então, a seção que trata da falência requerida pelo próprio devedor. A lei não fala autofalência, mas a doutrina e a jurisprudência sempre trataram isso aqui como autofalência, ok? Então, o artigo 105 nos fala o seguinte, que o devedor em crise que julgue não atender os requisitos da recuperação judicial deverá requerer ao juiz a sua falência, expondo as razões, então, pelas quais ele está impossibilitado de prosseguir naquela atividade empresarial e vários documentos. Aí, entre esses documentos, né, vou destacar demonstrações contábeis dos 3 últimos exercícios sociais e aquelas que foram levantadas especialmente para instruir aquele pedido, a relação nominal dos credores, incluindo ali a natureza e a classificação dos créditos de cada um desses credores, a relação dos bens e direitos que compõem o ativo, então percebam, vou relacionar tudo o que devo, mas vou relacionar também tudo que tem, né? A prova da condição de empresário, seja por meio do contrato social ou estatuto, se for o caso de uma sociedade, ou então ali do registro de empresário individual, ou aí, se não houver a indicação de todos os sócios. Percebam, o artigo aqui nos diz que se essa sociedade, esse empresário que estiver requerendo a falência, não possuir os documentos sociais, aí vai ser caso de indicação de todos os sócios, os interesses e a relação dos bens, né? Ou seja, está tratando de sociedades irregulares também. Os livros obrigatórios vão ter que ser apresentados e a relação de quem foi administrador nos últimos 5 anos com as funções e participação societária. Então, agora, nós vamos ver as alternativas e já vamos revisar bastante coisa de autofalência. Essa questão aqui, bem elaborada, trouxe os principais aspectos da autofalência. Bom, primeiro, sobre a autofalência, né? Esse pedido somente se aplica ao empresário individual, nos diz a questão, sendo competente para decretar a falência o juiz do lugar em que o devedor se encontre, tratando-se de empresário de espetáculos públicos. E aí, o que acontece? Não é caso de se aplicar somente ao empresário individual, pessoal, é para sociedades empresárias também. Se assim não fosse, né, não ia nem ter previsão ali do contrato social, estatuto do devedor, e a própria Lei 11.101 fala do devedor em crise, não fala do empresário individual, ok? Então, a autofalência se aplica tanto para sociedades quanto para empresários individuais. O devedor deverá requerer a sua falência no prazo de 30 dias a contar do vencimento de qualquer obrigação líquida. Nós não temos esse marco temporal na legislação. A alternativa criou aqui, inventou isso, então está incorreto. E aí, a alternativa C nos fala: os empresários individuais sem registro e as sociedades empresárias sem ato constitutivo arquivado na junta comercial não podem se valer da autofalência. Pessoal, essa aqui foi a grande pegadinha dessa questão. Muita gente errou, infelizmente. Mas o que acontece é que a consequência de ser ali um empresário sem os seus atos constitutivos registrados é não poder se valer da recuperação judicial. A recuperação judicial é um benefício, porque possibilita ali o soerguimento da empresa. A falência não. A falência, o fato de ser irregular, não impede aqui a falência, tá? O que impede é que esse empresário irregular requeira a falência de outro devedor. Para requerer a falência de outro, aí eu preciso estar com os meus atos constitutivos devidamente arquivados na junta comercial. Mas
O fato aqui é que a questão está errada, porque eles podem sim se valer da autofalência, ok? D nos fala que devem ser apresentadas as demonstrações contábeis referentes ao último exercício social e as levantadas especialmente para instruir o pedido. Olha, vimos ali, não é o último, são os 3 últimos exercícios, ok? E a alternativa E, que é o nosso gabarito, fala que as sociedades empresárias vão precisar apresentar a relação dos seus administradores nos últimos 5 anos com os respectivos endereços, funções e participação societária. Esse item está correto, que é o inciso 6 ali, que nós acabamos de ver. Certo, pessoal? Então, revisamos a autofalência. Vamos tratar agora de classificação de créditos, habilitação de crédito. Temos o caso da sociedade cerealista Palmas do Paraná, que teve decretada a sua falência, e aí o juiz instaurou de ofício o incidente para habilitação e classificação dos créditos de direito público. A Fazenda Pública do Estado de Tocantins apresentou tempestivamente a relação dos créditos inscritos na dívida ativa e que não foram relacionados pela falida. E aí, após o fim do prazo para habilitação, nós vamos ter uma série de opções. E nós estamos tratando de habilitação de créditos na falência. Nós temos o seguinte fluxograma na falência. Eu gosto de passar isso aqui porque quando a gente lê a lei, como ela não é linear, os conceitos aqui podem se perdendo, né? Nós vamos ter essa habilitação de créditos funciona para falência e para recuperação judicial, tá? Aí, quando nós estamos tratando de recuperação judicial, nós temos a decisão judicial deferindo o processamento da recuperação, a publicação do edital com a relação nominal dos credores. Aí se abre o prazo de 15 dias para os credores apresentarem as suas habilitações ou as divergências, e, findo esse prazo, o administrador judicial vai publicar um edital no prazo de 45 dias com a relação de credores. No caso aqui da classificação dos créditos públicos na falência, o que acontece é que o juiz vai precisar instaurar de ofício para cada fazenda pública credora o chamado incidente de classificação de crédito público. E esse incidente, então, feito de ofício pelo juiz. E aí, o que que acontece? Como que é o trâmite? A Fazenda vai ser intimada para, em 30 dias, apresentar ao administrador judicial ou ao juiz, tá, dependendo da fase em que se encontrar, a relação completa dos créditos que ela tem ali com aquele devedor, mas aí, se os créditos não estiverem ainda definitivamente constituídos, ainda não tiverem sido lançados na dívida ativa, ou estiverem com exigibilidade suspensa, eles vão poder ser informados em um momento posterior. O que que se está dizendo aqui, pessoal? Primeiro, o juiz instaura de ofício, a Fazenda vai ter 30 dias para apresentar os créditos, mas esse prazo acaba não sendo um prazo fatal, porque ela pode apresentar depois créditos ali que por algum motivo técnico ainda não puderam ser apresentados, tudo bem? E aí, sobre essa parte da habilitação dos créditos, o artigo 7º-A, no seu parágrafo 3º, nos fala o seguinte, que o falido, os demais credores e o administrador judicial vão ter um prazo de 15 dias para manifestar objeções limitadamente sobre os cálculos e a classificação para os fins dessa lei. E esse prazo aqui vai ser contado a partir do encerramento do prazo de 30 dias que a Fazenda Pública tinha para apresentar aqueles créditos. Então, o juiz instaurou de ofício o incidente, a Fazenda Pública teve 30 dias para apresentar, aí na sequência se abre o prazo de 15 dias para manifestar objeções limitadamente sobre os cálculos e a classificação desses créditos. Eu não posso ter outras discussões ali nessa manifestação, tá? Na sequência, a Fazenda Pública vai precisar, no prazo de 10 dias, apresentar esclarecimentos, se tiver essas manifestações, e aí nós vamos ter o segmento, tá? Dessa habilitação de crédito. E agora nós vamos ver as alternativas e aproveitar para revisar mais alguns tópicos disso. Então, aqui no nosso caso, o juiz acertadamente havia instaurado de ofício esse incidente, a Fazenda Pública apresentou tempestivamente, ou seja, apresentou dentro dos 30 dias, a relação dos créditos inscritos em dívida ativa, e aí acabou o prazo da habilitação. O que que acontece agora? Daí nós vamos enfrentar as questões. A primeira nos diz que é expressamente proibido que os créditos não definitivamente constituídos, não inscritos em dívida ativa ou com exigibilidade suspensa sejam informados posteriormente. Pessoal, você nem precisava conhecer a previsão específica que vimos ali, que tem na legislação autorizando essa apresentação posterior, para entender que essa questão está errada, né? Expressamente proibido o concurso já não cai bem. E aí, o que se estaria dizendo aqui é que então a Fazenda Pública ia se lascar com esses créditos. E nós sabemos que a nossa legislação tende a ser bastante favorável, e como não poderia deixar de ser, tendo em vista o interesse público, a esses créditos da Fazenda, tá? Então a alternativa A está errada, porque é
possível, por expressa previsão legal, que a Fazenda Pública apresente esses créditos ali posteriormente. A alternativa B fala que o falido, os demais credores e o administrador judicial vão ter prazo de 15 dias para manifestar objeções limitadamente sobre os cálculos e a classificação. Esse item está correto. Acabamos de ver ali, então, que ele reproduz a literalidade desse inciso aqui, do primeiro inciso do artigo 7º A, parágrafo 3º. Alternativa C nos fala que os créditos incontroversos e exigíveis vão ser incluídos no quadro geral de credores, observada sua classificação após a manifestação do comitê de credores no prazo de 10 dias. Não, pessoal, eu não vou ter manifestação do comitê de credores. Esse crédito, se é incontroverso, se é exigível, já vai ser incluído no quadro geral de credores. Para que eu vou precisar ter manifestação se é incontroverso, né? Esses credores tiveram prazo ali, tiveram esse prazo de 15 dias para se manifestar. Se eles não se manifestaram, é incontroverso, aí é incluído no quadro e segue em frente. A Fazenda Pública, após a manifestação da falida, vai ser intimada para prestar, no prazo de 15 dias, eventuais esclarecimentos. Aqui é doído, né, pessoal? Porque o erro da questão é apenas o prazo. Esse tipo de questão sempre me irrita um pouco, mas a banca aqui trocou o prazo de 10 dias e não de 15 dias, como eles colocaram, tá bem? Alternativa E, havendo questionamento sobre os cálculos apresentados pela Fazenda Pública para apuração do valor atualizado dos créditos, o juiz vai ter que remeter as partes ao juízo da execução fiscal, a quem cabe decidir sobre tal matéria. Vejam, nós precisamos entender o papel do juízo da execução fiscal e do juízo da recuperação ou da falência aqui. E a lei já nos fala isso, que a decisão sobre os cálculos e a classificação dos créditos vai competir ao juízo falimentar. Já a classificação, a decisão sobre existência, exigibilidade, o valor do crédito vai competir ao juízo da execução fiscal. Então perceba que cálculo é competência do juízo falimentar. E aqui a questão dizia justamente isso, que se houver um questionamento sobre o cálculo apresentado, o juiz vai remeter ao juízo da execução fiscal, e aí está incorreto, porque como nós estamos tratando de cálculo, a lei nos diz que cálculo é com o juízo falimentar. O que precisa ser resolvido lá na execução fiscal é o valor do crédito em si, certo? Vamos tratar agora de alguns tópicos de contratos empresariais, um tema que a FGV também anda cobrando, questão da banca para a prova do TRF3 também nesse ano de 2025. Aí, Valentina é representante comercial de uma fábrica de calçados, sendo conhecida na sua região, construiu uma base sólida de clientes ao longo dos anos. Considerando os elementos comuns do contrato de representação comercial, é correto afirmar que, pois bem, a representação comercial é um acordo, é um contrato, né, que se manifesta quando uma pessoa, que é o representante comercial, se obriga, de forma autônoma, de forma não eventual, a intermediar negócios em nome da representada sem vínculo empregatício, pessoal. Não é uma relação de trabalho, é um contrato empresarial. E ele é regido pela Lei 4.886 de 65, uma lei bem antiga que você precisa ler com cuidado, por isso destaquei aqui alguns artigos mais importantes. O artigo 27 nos fala dos requisitos do contrato de representação comercial, o que esse contrato precisa ter. E aí vai precisar ter as condições da representação, a indicação, seja genérica ou seja específica, dos produtos ou artigos objetos da representação, o prazo da representação, que pode ser certo ou pode ser indeterminado, a indicação da zona ou das zonas nas quais vai ser exercida essa representação, se há garantia ou exclusividade de zona ou não, como será feita a retribuição, quando que essa retribuição vai ser paga. Perceba que a legislação não fixa nenhum prazo específico, isso vai precisar ser acordado. Os casos em que se justifique restrição de zona, que ela tenha sido concedida com exclusividade, se houver, obrigações e responsabilidades das partes, se essa representação vai ser exercida com exclusividade ou não, ou seja, se esse representante comercial pode trazer produtos de mais representadas, e o J foi uma alteração legislativa, nos fala que também da indenização devida ao representante pela rescisão do contrato, fora dos casos previstos no artigo 35, ou seja, a indenização que se caso o representante tiver ali o seu contrato rescindido pela representada, e aí essa indenização não pode ser menor do que 1/12 do total de retribuição auferida durante o tempo em que exerceu a representação. Quase que como que um fundo de garantia para o representante comercial. E aí vamos ver as alternativas. O contrato de Valentina precisa vigorar por prazo indeterminado. Não,
Não, pessoal, é possível e é comum que a representação comercial tenha um prazo fixo e depois, se as partes tiverem interesse, elas podem, então, prorrogá-lo. A alternativa B nos fala que não pode ser pactuado o exercício exclusivo da representação de Valentina a favor do representado. Pode ser pactuado, sim. Nós estamos diante de um contrato aqui que tem uma ampla liberdade de negociação entre as partes, tá? Então, pode ter prazo determinado ou indeterminado, pode ter exclusividade ou não. Aí o C, não se admite indicação genérica dos produtos. Não, vimos que o item 2 ali, a linha B, falava justamente que é possível a indicação genérica ou específica. A periodicidade de pagamentos das comissões da Valentina deve ser necessariamente mensal. Necessariamente concurso não combina, e aqui não, nós não temos previsão de prazo, isso precisa ser acordado entre as partes. O E, que é o nosso gabarito, nos fala que pode haver garantia parcial da exclusividade de zona para a Valentina, isso pode sim estar expresso na legislação. Lembra você que tivemos julgado do STJ que nos fala que é nula a cláusula que prevê o pagamento antecipado daquela indenização devida ao representante comercial no caso de rescisão injustificada do contrato da representada. O que aconteceu aqui? Bom, nós vimos que há então essa garantia para o representante comercial que se o contrato dele for rescindido antecipadamente, ele vai ter então aquela indenização que não pode ser menor ali do que 1/12 proporcional ao tempo de duração do contrato. O que muitas empresas estavam fazendo é trazer um contrato com uma cláusula mais ou menos como essa que eu coloquei aos senhores ali na tela. Convencionam as partes de que essa indenização vai ser paga antecipadamente por ocasião do pagamento, que vai ser acrescido 0,42% das comissões durante o prazo do contrato para valer como essa indenização. O STJ entendeu que essa cláusula é nula. Por quê? Porque ela fere justamente a finalidade dela. Essa cláusula tem como ideia que ela funcione como uma garantia para o representante comercial que tem o seu contrato findado. Então, essa cláusula funciona como uma poupança forçada, funciona ali para que ele tenha, se o contrato dele for rescindido sem justificativa, para que ele possa, então, ter ali uma previsibilidade financeira. E quando há esse pagamento antecipado, diluído ali nas prestações mensais, poderia haver ali um desvirtuamento dessa função, por isso essa cláusula é nula, nos diz o STJ, julgado veiculado no informativo 662. Certo, pessoal? Ficamos por aqui com os nossos slides. Quero te deixar algumas últimas diquinhas aqui em relação à preparação desses dias finais para o Enem. Primeiro de tudo, no momento da sua prova, mantenha calma, saiba que você veio estudando bem até aqui, você conseguiu fazer uma boa reta final, e se você não fez a reta final que você esperava, mas você fez o melhor possível dentro das suas condições. Procure descansar na véspera da prova, dormir bem, chegar com antecedência no local do Enem para não passar nenhum sufoco. E na hora da prova, resolva com tranquilidade, resolva com atenção. A prova é extensa, mas você precisa ali estar sempre bastante atento. O nosso corpo tende, durante a realização das provas, a ir ficando cômodo e a ir dispersando a atenção. Você precisa a todo momento lembrar para ele que você precisa da sua atenção. Então, dê uma pausazinha, toma um golinho de água, dá uma idinha ao banheiro se for necessário, se tiver tempo para tanto, reserve um espaço confortável de tempo para preencher o gabarito. Muita atenção em preencher o gabarito, não queremos que você perca questões por distração, tá bem? E tenho certeza que vai ser um sucesso. Aproveitem esses últimos dias para intensificar a leitura de letra seca, aquele último gás, a aprovação é difícil, ela nos dá trabalho, mas ela vale a pena, te digo isso com a mais absoluta tranquilidade. Então, siga firme, siga em busca e nos encontramos por aqui. Qualquer dúvida, fico à disposição dos senhores. Muito obrigada, bons estudos e até mais. Arrasem na prova.